livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Nossa linha do tempo começa com a divisão das 12 tribos em 10 tribos ao norte, constituindo o reino de Israel, e 2 ao sul, constituindo o reino de Judá. Em 722 a.C., o reino de Israel foi destruído pelos assírios. Essa destruição está descrita em 2 Reis, capítulo 17. Em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o reino do sul, Judá, e inicia deportações do povo judeu para a Babilônia. Em 538, o rei Ciro, rei da Pérsia, assina o primeiro decreto permitindo que o povo judeu volte para Jerusalém. Também o rei Ciro liberou todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia tomado como despojos. Neste período entre Ciro e Dário, houve uma pressão muito grande dos samaritanos, e eles escreveram cartas a Artaxerxes dizendo para procurar no livro das crônicas e que Judá sempre foi um reino rebelde. Artaxerxes então responde aos samaritanos que, tendo posse dessa carta, forçam aos judeus a pararem a reedificação. Então os profetas Ageu e Zacarias profetizaram no reino de Judá, para que os judeus voltassem a reedificar o templo. Os opositores à reedificação do templo perguntaram então por que eles estavam continuando a reedificar o templo. Responderam então que Ciro, rei da Babilônia, deu a ordem e que havia um decreto que poderia ser verificado nos arquivos reais da Babilônia. Então Tanetai, um governador persa na Síria, consulta ao rei Dário, que verifica que esse decreto realmente foi emitido. Dário então emite um segundo decreto, reforçando ainda mais o primeiro decreto, para que a obra continuasse e que não houvesse interrupção. E qualquer tipo de interrupção ou alguma alteração que houvesse, poderia inclusive essa pessoa vir a pagar com a própria vida. A reedificação do templo é concluída. Enquanto isso, na Pérsia, Ester é eleita rainha em 479 a.C. Apesar dos judeus terem voltado para Jerusalém, ainda muitos permaneceram na Babilônia e também em Suzã, no Império Persa. Esdras também estava na corte persa e volta através de uma ordem do rei Artaxerxes, sendo emitido então um terceiro decreto, pelo qual Esdras vai para Jerusalém. Esdras produz muitas melhorias no templo e cuida da reforma literária e religiosa em Jerusalém, retomando então o povo a praticar novamente a lei, a Torá. Os opositores à reestruturação de Jerusalém então entram novamente em ação, colocando fogo nos portões e destruindo as muralhas. Essa notícia chega até Neemias, lá na Pérsia. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes, vendo sua tristeza, pede para que Neemias exponha o que está acontecendo. Neemias então coloca a situação de Jerusalém e recebe autorização do rei Artaxerxes para que ele volte para Jerusalém. Neemias então é instituído governador de Judá. Ele volta com todo o apoio do rei Artaxerxes para reedificar as muralhas e os portões, sob muita pressão dos samaritanos e toda oposição que havia ali para que esta obra não fosse completada. Porém, ele segue firme e é bem sucedido na reestruturação dos muros e dos... Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 45. Registro das gerações após o exílio de Babilônia. Já que nenhum dos escribas hebreus antigos encontrou os ramos das gerações dos descendentes de seus pais, que foram perdidas longos do tempo, os judeus gregos instaram junto aos filhos da igreja de Jacó para que comprovassem que os pais da bem-aventura, da Maria fazem parte daquelas gerações. Insistiram para que os filhos da igreja de Jacó, a linhagem dos pais, para comprovar a verdade dos fatos, pois judeus gregos diziam que Maria era filha falsificada adulterina. Agora,
Porém, calar-se-á a boca dos judeus gregos, deverão admitir que Maria procede da casa de Davi e de Abraão. Envolvidos em total idolatria, extremamente longe do Senhor, o Deus de Jacó, o reino do norte caminhava a passos largos de sua destruição e humilhação. Depois da morte do rei Salomão, Israel se dividiu em reino do norte, com capital em Samaria, e reino do sul, com capital em Jerusalém. Os dois reinos passaram a se chamar Israel e Judá, respectivamente. Em Judá, Deus preservou a linhagem de Davi, como o havia prometido. Em Israel, Deus levantou outro rei, Jeroboão, para governar o reino do norte. Porém, Jeroboão fez o que era mau aos olhos do Senhor, levando quase todo o povo a adorar outros deuses, deuses pagãos. No reino do sul, Judá, ainda tiveram reis que serviram ao Senhor. Porém, em Israel, em sua grande maioria, os governantes se prostituíram à idolatria. E isso provocou a ira do Senhor, pois ele os havia tirado da terra do Egito e deu tudo a eles, em uma terra que mana leite e mel. Então, Deus tirou a sua bênção do reino do norte e os rejeitou como seu povo. No reinado de Oséias, em Israel, depois de mais ou menos 200 anos de apostasia do reino do norte, veio o rei da Assíria contra ele e o fez de servo. Contudo, depois de alguns anos recebendo presentes, Salmaneser, rei da Assíria, descobriu que Oséias estava tentando se aliar com o Egito. Então, ele o prendeu e invadiu Israel, conquistando a capital Samaria ao fim de 3 anos de guerra. Depois disso, em 722 a.C., transportou os habitantes de Israel para outros lugares, espalhando-os segundo a sua vontade. E no lugar deles trouxeram estrangeiros, povos estranhos de cultura idólatra para habitar em Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E aqueles povos mancharam a terra de Samaria com sua idolatria e não temiam o Deus dos hebreus. Então, Deus enviou leões que mataram alguns deles. O pânico tomou conta e aqueles homens pediram ajuda ao rei da Síria. Então, ele enviou para Samaria um sacerdote israelita que fora levado cativo para ensinar o costume dos hebreus, ou seja, a adoração ao Deus vivo. A partir daquele momento, os novos habitantes de Samaria passaram a temer ao Senhor e a reconhecê-lo, porém, ainda serviam os seus deuses. Eles temiam ao Senhor e serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Houve então um sincretismo religioso, ou seja, a mistura de muitas crenças. No livro apócrifo de Tobias, narra-se a história de um israelita que fora levado para Nínive, capital da Assíria. Não se sabe ao certo se os israelitas conseguiram voltar para Israel, mas a vida deles nunca mais foi a mesma. O reino do sul, Judá, permaneceu independente 135 anos depois da queda de Samaria, até vir Nabucodonosor destruir Jerusalém. Depois de 70 anos de cativeiro babilônico, o povo judeu retorna para Jerusalém e começa a reconstruir um muro em volta da cidade. E Sambalate, governador de Samaria na época, foi um dos principais opositores dessa obra. A partir de então, os judeus passaram a odiar os samaritanos e não os reconheciam mais como filhos de Abraão, devido à grande mistura de diferentes etnias. Jesus quebrou essa barreira entre judeus e samaritanos quando dialogou com a mulher samaritana. O reino de Judá não possuía nenhum registro das gerações, que lhes proporcionaria a verdade sobre a linhagem masculina dos seus pais, porque por 3 vezes os seus escritos foram queimados pelo fogo. A primeira vez ocorreu nos dias de Antíoco, que promoveu uma perseguição contra o reino de Judá, profanou o templo do Senhor e obrigou-os a fazer sacrifícios aos ídolos. A segunda vez, nos dias a terceira vez, nos dias de Herodes, quando Jerusalém foi arrasada. O reino de Judá estavam em grande aflição, pois não possuíam nenhum ramo verdadeiro da geração dos descendentes dos seus pais. Procuravam com grande empenho descobrir a verdade dos fatos, mas não conseguiram achar a árvore genealógica dos seus pais. Época de Antíoco, a perseguição do povo de Jerusalém e revolta dos Macabeus. Como Jerusalém era dominada pelos gregos, a adoração ao Senhor de Israel foi proibida sob pena de morte. No segundo templo, Antíoco IV ordenou que um altar de culto a Zeus fosse erguido e que os sacrifícios deveriam ser feitos aos pés de um ídolo na imagem do rei da Grécia.
Porém, os israelitas do reino de Judá se enfureceram com aquilo e, com a liderança de Judas Macabeu, o líder dos judeus hebreus, pôs os incitados assedianos em uma guerra de guerrilha e várias vezes derrotou os generais que Antíoco havia encomendado para lidar com o levante ou generais que Antíoco levantou uma região. Judas israelita Macabeu recusou uma anistia parcial, conquistou a Judéia, com exceção da Acra em Jerusalém, e em dezembro de 164 a.C. foi capaz de derrubar o altar de Zeus e reconsagrar o templo. Antíoco aparentemente subestimou a força do movimento assediano, que estava por trás do sucesso em manter uma organização independente no estado da Judéia por cerca de um século. Fatos complementares para conhecimentos. Anistia parcial. Chamada de restrita também, quando aponta e exige uma condição pessoal do criminoso. Anistia incondicionada. Quando a lei não impõe qualquer requisito para sua concessão. Anistia condicionada. Quando a lei o preenchimento de uma condição para sua concessão. Início da rebelião do povo de Judá. O espírito de luta do reino de Judá era ainda mais impressionante porque, no início de sua rebelião em 166 a.C., Antíoco acabou de demonstrar seu poder ao mundo em Dafne, perto de Antioquia, com uma grande revisão de seu exército. 46.000 soldados de infantaria desfilaram, entre eles uma falange macedônia de 20.000 homens e 500 mercenários equipados com armas romanas, seguidos por 8.500 cavaleiros e 306 elefantes com armadura. Morte de Epifânio. No mesmo ano, Antíoco Epifânio faleceu em decorrência de uma doença, câncer. Sua morte é vista por muitos como um cumprimento da profecia registrada em Daniel 11:45. Entre traidores e seguidores da lei de Moisés. Interação cultural no reinado de Antíoco IV. Epífanes no ano 167 a 164 a.C. Entre fusão e interação cultural entre Reino de Judá e judeus gregos a partir da revolta dos Macabeus, ocorrida entre os anos de 167 e 164 a.C. Compreender esse evento à luz dos conceitos de assimilação e resistência cultural por parte dos povos de Judá ao helenismo, fusão da cultura grega e israelita Judá. O livro de 1 Macabeus é a fonte principal para a presente pesquisa e tem como metodologia a análise de conteúdo, de tipo quantitativo. A metodologia empregada levou a mostrar, na fonte, que o objetivo da pesquisa foi alcançado. A pesquisa provou que houve um processo de assimilação e resistência cultural por parte do Reino de Judá ao helenismo, da fusão de cultura imposto pelo monarca grego Antíoco IV Epífanes, na primeira metade do século II a.C. Muitos assassinaram a verdade e a mentira ganhou vez. Muitos eram os seus escribas hebreus, mas cada um escrevia à sua maneira. Não chegavam a um acordo, por não terem como apoiar-se nas bases da verdade. Mas os filhos da Igreja verdadeira, também não tinham condições de mostrar-nos a verdade segura e indiscutível, nem mesmo em relação à maneira como o corpo de Adão fora transportado até o Gólgota, nem como foi a morte do Messias, nem a verdadeira história da humanidade, nem quanto à identidade dos pais de Melquisedeque, e nem quanto à procedência dos pais da bem-aventurada Maria. Quando os israelitas, pressionados pela Igreja verdadeira, não conseguiram encontrar a verdade, apressaram-se a escrever erros e fantasias, e isso para nós, essa série de 63 gerações, ela começa com Abraão e chega até o Messias. Mas onde cada um deles foi buscar sua mulher e de quem ela era filha, isso nem os escribas hebreus,
fariseus gregos, e nem hebreus sírios das 10 tribos conseguiram mostrar a verdade das suas árvores genealógicas. Mas assim, como cadumas das igrejas verdadeiras, estabeleceram uma verdade que servisse de fundamento, e ofereceram aos fiéis uma arma com a qual pudessem lutar e combater os seus inimigos com a verdade, assim também o Messias concedeu-nos a graça de poder esclarecer, no seu rico tesouro, aquilo que para os escribas hebreus, fariseus gregos e sírios das 10 tribos são impossível alcançar o tesouro do Salvador. Empenhamo-nos com todo zelo em fazer aquilo que para os escribas hebreus, fariseus gregos e sírios das 10 tribos era impossível, acompanhando o diligente esforço do nosso irmão Nemésio, ilustrado, o exemplo da vida do Messias. Embora tivesse sido prejudicado pela própria inconstância, tu não te afastastes um momento sequer do amor pelo ensino, mas com certeza pela benévola simpatia que manifestas para comigo. Esforcei-me sinceramente no cumprimento da incumbência que me deste, e assim posso dar-te notícia por escrito do resultado. Escuta, meu irmão Nemésio. Esses ramos de gerações que te transcrevo não foram ainda descobertos por nenhum dos outros mestres. As mencionadas 63 gerações, das quais deriva a humanidade do Messias, conheceram a seguinte sucessão. Adão gerou Sete. Sete casou-se com Selimate, que nasceu junto com Abel, e dela gerou Enos. Enos casou-se com Ana, filha de Jobal e neta de Ixox, filha de Sete, e dela gerou Cainã. Cainã casou com Perjate, filha de Cotim e neta de Jarbal, e dela gerou Malaleel. Este casou-se com Sexatipar, filha de Enos, e dela gerou Jared. Jared casou-se com Sebida, filha de Cusone neta de Cainã, e dela gerou Enoque. Enoque casou-se com Sadiquim, filha de Topiche e neta de Malaleel, e dela gerou Matusalém. Este casou-se com Sacute, filha de Soquim e neta de Enoque, e dela gerou Lameche. Lameche casou-se com Sipa, filha de Tautabe e neta de Matusalém, e dela gerou Noé. Este casou-se com Aical, filha de Namos, e dela gerou Sem, Cã e Jafete. Sem gerou Arpaxade, este Salé, este Eber, este Peleg, este Regu, este Serog, que gerou Taré. Taré casou-se com 2 mulheres, Jona e Salmute. De Jona gerou Abraão e de Salmute, Sara. Abraão casou-se com Sara e gerou Isaque. Isaac casou-se com Rebeca e gerou Jacó, que se casou com Lia e gerou Judá. Judá gerou Farés, de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram, este Aminadab, este Naasson, este Salmão, e Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz casou-se com Ruth, a filha de Lote, Ló, e gerou Obediente. Obed gerou Isai, e este gerou o rei Davi, que se casou com Betsabá e dela gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, este Abias, este Asa, este Josafate, este Jorão, este Ocosias, este Joás, este Amazias, este Azias, este Jotão, este Acás, este Ezequias, este Manassés, este Amon, este Josias, este Joaquim, este Jeconias, este Salatiel, este Redabja, este Zorobabel, este Abiúde, este Eliashim, este Azor, este Zadok, este Achim, este Eliúde, este Eleazar, este Matã, e este Assibrat, filho de Pinechas. Eli gerou Jacó e Joaquim. Jacó casou-se com Adibite, filha de Eleazar, e gerou José, noivo de Maria. Joaquim casou-se com Dina, que vem a ser Ana, filha de Paxode. 60 anos depois de casados, ela deu à luz Maria, da qual nasceu o Messias.
Sendo José filho do tio de Maria, a ela e José foi ela Maria, entregue por ordem divina para que ficasse sob os seus cuidados, pois o pai sabia que Maria seria perseguida pelos filisteus romanos e escribas hebreus. Vês agora, irmão Nemésio, como os pais da bem-aventurada Maria procederam da linhagem genealógica dos descendentes de Davi. Vê. Situei-te agora sobre os fundamentos da verdade, a que nenhum dos outros escribas hebreus conseguiu chegar. Podes constatar como essas 63 gerações se sucedem, desde Adão até o nascimento do Messias. Também para os judeus romanos é uma satisfação poder averiguar a descendência das estirpes dos seus pais. Vês, irmão Nemésio, que foi nos dias de Ciro que chegou ao fim o 5º milênio. De Ciro até a paixão de nosso Salvador transcorreram 500 anos, segundo a previsão de Daniel, que profetizou, e disse, após 62 semanas, o Messias será morto. Essas semanas correspondem aos 500 anos. Daniel 9, 25, 26. Deve-se calar-se a boca dos fariseus romanos e escribas hebreus, pois ousaram dizer que o Messias até hoje ainda não veio e não é filho do Pai do céu, então devem eles, filisteus romanos e escribas hebreus, necessariamente escolher de duas uma, ou aceitam a profecia de Daniel, ou rejeitam-na. A sua profecia, na realidade, cumpriu-se, e as semanas transcorreram, o Messias foi morto e a cidade santa de Jerusalém foi destruída por obra de Vespasiano. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe da besta, que há de vir, destruirá a cidade e santuário, e o seu fim será com uma inundação de maldade, e até ao fim haverá guerra, violência e pestes, estão determinadas as assolações. Daniel 9 e 26. Profecia de Daniel. Sabe e entende, desde da Babilônia, saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas 7 mais 62 igual 49 anos mais 434 anos, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9 e 25. As 70 semanas de Daniel é como ficou conhecida pela profecia registrada em Daniel 9 e 24 a 27. A profecia das 70 semanas é um dos temas mais polêmicos e debatidos entre os estudiosos devido à sua grande dificuldade de interpretação de entendimento.